Danilo, vou começar com o irmão. O que Deus quis dizer nessa mensagem, nesse chamado para Isaías? Esse é um chamado que eu imagino que todo pregador, né, ele não gostaria de receber, né? Porque eu imagino que todo aquele que prega, aquele que é chamado para evangelizar, aquele que é chamado para ensinar, para falar da palavra de Deus, fala na expectativa de que os ouvintes, eles compreendam, assimilem aquilo e botem em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Mas o que nós vemos aqui, né, com o chamado de Isaías, o comissionamento, a forma como Isaías ia atuar no seu ministério, é algo que surpreende. Nós temos que entender o contexto, né? Israel, ele era um povo rebelde que estava em desobediência a Deus já havia muito tempo. Deus, antes de Isaías, já havia enviado diversos profetas com mensagens de exortação para que o povo de Israel voltasse, se arrependesse dos seus pecados e acabasse com a idolatria, com a injustiça social e se arrependesse, né? Só que Israel não foi dando ouvidos. E se nós voltarmos lá para Deuteronômio, nós vemos que haviam bênçãos e maldições. Bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. E uma das maldições da desobediência era o exílio. Eles seriam oprimidos e escravizados por povos estrangeiros. Esta era uma das maldições por desobediência. E aí nós chegamos no profeta Isaías. Então, Deus deu tempo para que o povo se arrependesse, enviou profetas para pregarem para eles se arrependerem, mas eles não abandonavam os seus pecados. Aí chega Isaías, aí Deus começa a mudar o tom. E aí, nesse momento, com o profeta Isaías, Deus diz para ele: Isaías, você vai pregar para um povo, mas eles vão ouvir e eles não vão obedecer. Eles não vão dar crédito à sua mensagem. Da parte da sua pregação não vai ter frutos. Foi isso que Deus falou que haveria no ministério de Isaías. Mas por que isso? Porque houve um endurecimento do coração de Israel. E esse endurecimento não foi causado pelo Senhor. Já estava endurecido. E paralelo a isso, nós temos lá os textos de Êxodo do faraó do Egito. Tem textos lá em Êxodo que diz que o próprio faraó endureceu o seu coração, e tem textos lá em Êxodo que diz que o Senhor endureceu o coração de faraó. Então, como que nós percebemos isso? A disposição permanente da desobediência causa o endurecimento. Então, quando Isaías entra no seu ministério, é o momento de Deus já trazer a sentença para esse povo que estava iminente, que iria acontecer. Então, é isso. Então, Isaías ia falar para um povo que já vinha em desobediência há muito tempo. Deus só antecipou para Isaías o resultado do ministério dele. Olha, assim como outros profetas pregaram e não houve mudança no povo de Israel, você também vai pregar e não vai ter mudança. Foi isso que Deus falou para ele. Por isso que o texto diz lá, vai e dize a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos. E vai por assim. Então, o povo não iria dar crédito à mensagem de Isaías. Porém, no final desse texto, Zeca, eu quero só aqui, para concluir a minha fala, ler o relato aqui a partir do versículo 11. Isaías, então, fala assim, tudo bem, o povo não vai obedecer, o povo não vai dar ouvido à minha pregação. Aí Isaías pergunta no versículo 11, até quando, Senhor, isso vai acontecer? Eu vou ficar pregando e o povo não vai me obedecer, não vai obedecer a sua palavra, até quando? Isaías ficou, então, em choque. E aí Deus respondeu, até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradas e a terra esteja completamente desolada. Ou seja, o povo vai para o exílio. O povo vai sofrer na mão de uma nação estrangeira. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela e a terra esteja totalmente abandonada. Então, Deus está falando assim, eu sou tão fiel à minha aliança, eu sou tão fiel à minha palavra, que a maldição vai vir sobre o povo. Eles caíram em idolatria, em desobediência, e lá nas maldições diz que a idolatria e a desobediência
levaria o povo para o exílio. Então eles vão ficar com esse coração endurecido por não dar ouvidos e vão, né, serem presos por outro povo. Mas aí no final do versículo 13, Deus dá uma esperança para Isaías, porque fala da santa semente. E aí então ele conforta o coração do profeta que haveria no final uma continuidade dos planos de Deus para com Israel. Então, a soberania de Deus, o controle de Deus do plano de salvação não estaria sendo anulado pela permanente desobediência de Israel. O povo iria para o exílio, iria sofrer, Jerusalém sitiada, o templo destruído, consequências terríveis, mas Deus preservaria uma semente, porque as promessas de Deus teriam que ter continuidade.